Depois o Sem Pernas ficou muito tempo olhando as crianças que dormiam. Ali estavam mais ou menos 50 crianças, sem pai, sem mãe, sem mestre. Tinham de si apenas a liberdade de correr às ruas. Levavam vida nem sempre fácil, arranjando o que comer e o que vestir, ora carregando uma mala, ora furtando carteiras e chapéus, ora ameaçando homens, por vezes pedindo esmola. E o grupo era de mais de 100 crianças, pois muitas outras não dormiam no trapiche. Se espalhavam nas portas dos arranha-céus, nas pontes, nos barcos virados na areia do Porto da Lenha. Nenhuma delas reclamava. Por vezes morria um de moléstia que ninguém sabia tratar. Quando calhava vir o padre José Pedro, ou a mãe de santo Dona Ninha, ou também o querido de Deus, o doente tinha algum remédio. Nunca, porém, era como um menino que tem sua casa. O Sem Pernas ficava pensando, e achava que a alegria daquela liberdade era pouca para a desgraça daquela vida. Oi gente, mais uma vez a gente tá aqui com um novo tema que eu acho que vocês já sabem a esse ponto, né, porque já teve resenha no canal. E a gente tá falando sobre clássicos brasileiros. E eu preciso confessar pra vocês que quando a gente chegou no consenso de que a gente ia falar sobre esse tema, eu queria não falar. Eu queria pular fora disso porque a minha experiência com clássicos brasileiros até esse ano era só a do ensino médio. Todos os clássicos que eu li brasileiros na minha vida, eu li com 15 anos, com 14, 15 anos. E eu falei, gente, eu vou ter que ler esse negócio de novo, né? E aquela leitura de ensino médio nem sempre é um negócio que marca a gente de uma maneira positiva, né? Porque muitas vezes a gente não entende o que a gente tá lendo. Mas eu lembrei de Capitães da Areia, que é o livro que eu vou falar hoje. E eu lembrei que foi um livro que eu gostei muito de ler quando eu li no ensino médio, tanto porque foi um dos que eu li. Porque os que eu não gostava, eu nem dei continuidade. Mas assim, eu cheguei à conclusão de que eu não tinha maturidade suficiente, não tinha conhecimento de mundo suficiente pra entender todas as nuances desse livro naquela época. E eu falei, eu preciso ler de novo, eu não posso fazer uma resenha com o meu conhecimento sobre esse livro de 6, 7 anos atrás. E então, peguei pra ler novamente Capitães da Areia. Antes de falar um pouco sobre o contexto no qual esse livro foi escrito, né, vou falar um pouco sobre o autor, Jorge Amado. Jorge Amado nasceu em 1912 e ele era um escritor, assim, sempre foi um escritor muito famosinho, assim, né, popularzinho, best-seller, as pessoas gostavam de ler as obras dele e ele escreveu livros, assim, a vida inteira, né. Então, desde lá, quando ele era novinho, até quase morrer, ele estava escrevendo livro. E esse livro aqui, em específico, ele escreveu na década de 30, em 1937, para ser mais exata, no primeiro ano da Era Vargas. Para quem não sabe, Jorge Amado, ele era afiliado ao Partido Comunista, então ele era, assim, declaradamente de esquerda e ele era militante, entendeu? Então, ele era o militante de esquerda. E ele trazia muito dessa militância, principalmente nessa época, né, na década de 30 e na década de 40, para os livros dele. Capitães da Areia não podia ser diferente. Inclusive, gente, Capitães da Areia teve mais de 800 cópias, que fala? 800 exemplares queimados em praça pública. Mas depois, né, vendeu milhares, milhões de cópias. Aí até hoje, vende muito. Até hoje é um livro muito famoso, que eu acho que pelo menos, todo mundo já ouviu falar de Capitães da Areia. E a gente vai falar um pouquinho sobre esse livro hoje. Eu queria mandar um beijo pra Vânia. Pode interagir, ué. Beijo, Vânia. Vânia foi nossa professora de literatura. É isso. Real. Quando eu li esse livro no ensino médio, eu li, assim, acompanhada da professora de literatura, né? Então, assim, a gente lia uns pedaços, outros pedaços a gente não lia, ficava sabendo na aula o que acontecia no livro. E eu resumo por capítulo. Essa é a minha experiência, entendeu? Lendo clássicos no ensino médio. Inclusive, gente, né, fazer um adendo, assim, o jeito que eles são introduzidos, os clássicos pra gente, assim, não é um jeito muito bom. Porque, assim, a gente não tá acostumado a ler clássicos e, de repente, clássicos, leia, né? Tem uma certa dificuldade, assim, pra gostar. Capitães da Areia tem um adendo porque, como eu falei, a linguagem do Jorge Amado é uma linguagem muito popular. Então, apesar de ele ser de família rica, assim, né, um homem culto, estudado... Alta sociedade, cidade alta, né, como a gente vai falar aqui mais pra frente. Ele entrava, assim, no personagem que ele fala com gírias. Assim, é bem popularzão mesmo, sabe? Ele fala, a gente vai, a gente vamos... É que você realmente se sente dentro do mundo que ele tá descrevendo. Sim, né? exatamente. Não se sente deslocado, tipo uma pessoa que não tá participando. Você
Exatamente, ele consegue inserir você direitinho ali na história que ele tá contando. Enfim, né? Vamos então falar um pouco dessa história. Capitães da Areia, pra quem não conhece, acho um pouco difícil, mas pra quem não conhece, vai contar a história de meninos de rua, né? Era um grupo de mais de 100 crianças de rua que moravam em Salvador, na Bahia, lá na década de 30, e eles eram chamados de Capitães da Areia e tinham um líder, né, que a gente vai conhecer aqui como Pedro Bala. Então o Pedro Bala vai ser o líderzinho ali, o protagonistinha da história. Mas a gente também tem outros meninos que são muito importantes para essa história. Então eu não vou lembrar o nome de todos, porque são muitos. Obviamente ele não fala dos 100, né? Mas tem alguns principais que ele elege ali pra falar. Então ele fala do Sem Pernas, que era um menino coxo que sofreu muito na vida. Então ele era um menino um pouco vingativo, assim, sabe? Ele arrumava briga com todo mundo. Ele vai falar do Professor, que era um dos únicos garotos que sabia ler. Então ele roubava livros, ou ele ganhava livros ali do padre. E as histórias que ele lia, ele contava para os outros meninos, né? Então cria, assim, vários personagens representando vários pedaços de sociedade naqueles meninos. E a primeira parte do livro, inclusive, porque o livro é dividido em 3 partes. 3 ou 2? É dividido em partes. A primeira parte do livro vai servir pra gente conhecer bastante, pra ele se aprofundar nesses personagens principais aí que ele elege como principais, e também pra gente entender a dinâmica do grupo. Então, como é que funcionavam os assaltos, como é que funcionavam o jeito deles lidarem um com o outro, né? A hierarquia ali dos Capitães da Areia, quais eram as pessoas que estavam ali no grupo de comando dos Capitães da Areia. E também a gente vai conhecer outros personagens. Então, por exemplo, um dos personagens que interage bastante com os meninos é o padre José Pedro. Ele é um padre muito humilde, mas que quer ajudar os meninos. Ele fala, eu não tenho roupa pra dar pra eles, não tenho comida, não tenho casa, mas eu tenho amor pra dar e é alguma coisa que falta neles. E ele é uma pessoa muito julgada por ter esse relacionamento tão próximo com os meninos. Inclusive tem uma cena que eles estão ali no meio da cidade, chega uma senhora e fala, padre, como assim você está andando com essa gente? Né? Tipo, que feio, você não sabe que é feio andar com esse tipo de gente. E o padre fala, mas são só crianças. E a senhora fala, não, são ladrões, não sei o quê. Então, a gente o tempo todo no livro é lembrado da diferença de tratamento, né, que esses meninos recebiam. A gente vê que tem outros personagens que sempre os ajudam ali, né, personagens adultos. Tem a Dona Aninha, que é uma mãe de santo que acolheu eles também. Tem o moço que ensinava capoeira, que eu esqueci o nome dele. Mas enfim, alguns adultos ali que vão fazer parte da história desses meninos. Mas a sociedade em si olhava pra eles como, assim, um problema a ser resolvido ou pelo menos ignorado. Então eles eram deixados à margem da sociedade. As pessoas não se importavam com eles, se importavam em eles serem detidos, em eles estarem presos. Então tem uma grande diferença de tratamento. E o Jorge Amado, ele quer fazer essa crítica mesmo, né? Então ele fica o tempo todo falando da diferença entre a cidade alta e a cidade baixa. Tem um capítulo que eles vão falar da varíola, onde só o pessoal da cidade alta foi vacinado. Então, o surto de varíola acontece ali no pessoal da cidade baixa. Todo mundo lá na cidade alta tá tipo assim, tranquilo, varíola não me pega, assim. E o pessoal da cidade baixa sofrendo, morrendo, todo mundo aí sendo levado pra aquelas casas onde, tipo, as pessoas doentes ficavam de quarentena tudo junto, assim, sabe? Então, se você não ia morrer, agora você vai, porque você foi pra casa que tem uma pessoa pior que você. Então, ao mesmo tempo que a gente tem, tipo, essas passagens, assim, bem tensas, né? Sobre a varíola, sobre os meninos em situações, assim, horríveis, passando fome, ou então sendo maltratados. Tem uma passagem também que o professor, ele gostava de fazer desenhos, assim, das pessoas na rua. E um burguês lá viu um desenho que ele fez, não gostou e assim, começou a chutar o menino no meio da rua. Então tem essas situações assim, mas a gente também tem capítulos que vão lembrar a gente da inocência, entre aspas, né, dos Capitães da Areia, que eles eram apenas crianças, que se não fosse o contexto em que eles foram inseridos, se não fosse a vida que eles levavam, eles seriam apenas crianças normais. Tem um dos capítulos que é um dos capítulos que eu mais vejo as pessoas falando sobre. Eu lembro que, inclusive, no ensino médio era um capítulo que a gente teve uma aula só sobre esse capítulo. E hoje mesmo, tipo, vendo as referências na internet, as pessoas falam muito sobre esse capítulo porque é um capítulo que eu acredito que o Jorge Amado colocou ali pra lembrar a gente, tipo assim, ó, eles são só crianças, né? Vocês têm que entender isso.
e é um capítulo chamado As Luzes do Carrossel. Nesse capítulo aparece um carrossel na cidade, então chega um homem, como se fosse, sabe, montar um parque de diversões, aqueles tipo tudo velho, que a gente tem até medo de morrer se for andar nos brinquedos. E ele sempre tinha um sonho de andar de carrossel, alguns dos meninos principalmente. E eles nunca tiveram a oportunidade, porque mesmo quando eles conseguiam o dinheirinho para pagar o ingresso, eles eram expulsos por conta das roupas que eles estavam vestindo, né? As pessoas não aceitavam eles ali. E apareceu um homem que foi colocar um carrossel na cidade ali e convidou alguns deles para trabalhar no carrossel. Então, com isso, eles ganharam a oportunidade de poder, né, tipo, brincar ali no carrossel, E é uma coisa tão boba, assim, né? Um carrossel velho, todo descascado, mas cheio de luzes que encantavam esses garotos. E aí tem uma passagem, né, que também é sobre o Sem Pernas, que vai contar justamente quando ele monta no cavalo ali do carrossel e a sensação que ele teve. E diz assim: só vê as luzes que giram com ele e prende em si a certeza de que está no carrossel, girando num cavalo como todos aqueles meninos que têm pai e mãe e uma casa e quem os beije e quem os ame. Pensa que é um deles e fecha os olhos para guardar melhor essa certeza. E aí um pouquinho mais pra frente fala: é como se corresse sobre o mar para as estrelas, na mais maravilhosa viagem do mundo, uma viagem como o professor nunca leu nem inventou. Seu coração bate tanto que ele o aperta com a mão. Ele fica tão maravilhado com aquela sensação de estar num carrossel, uma coisa tão simples assim, né? E ele se sente como outra criança normal, porque ali ele estava em volta de pessoas que tinham dinheiro para estar ali, né? Pessoas que pagaram para estar ali, e ele se sentiu tipo assim, ó, tô na mesma condição que todas essas outras crianças aqui. E ele se sente realizado por estar num carrossel velho. Então o livro ele vai ficar o tempo todo fazendo esse misto assim, de emoções na gente. Ao mesmo tempo que a gente se emociona com algumas passagens, a gente fica com dó dos meninos, né? Porque o Jorge Amado ele consegue fazer a gente sentir empatia por todos os personagens em algum momento. A gente sente empatia pelo padre porque ele quer ajudar os meninos e não sabe como. A gente sente empatia pelas situações que os meninos passam. Mas a gente também sente outras emoções assim um pouco mais pesadas, né? Em capítulos como, por exemplo, o professor que foi chutado no meio da rua. Mas também da parte dos meninos. Tem algumas coisas que a gente fica horrorizado com algumas coisas que eles fazem. Então, assim, desde o começo é narrado algumas cenas, assim, mais pesadas. Então, por exemplo, são narradas cenas, assim, de homossexualidade desde o começo, cenas de estupro. Os meninos chamam as meninas, qualquer menina que aparece, de comida. Literalmente comida. Essa é a palavra que eles usam para descrever as meninas que passam ali pelo areal. Então, tem algumas coisas muito tensas que você fala, tipo, gente, isso tá errado, você se sente incomodado. E o Jorge Amado não é que ele tá passando pano, mas ele tá narrando ali a realidade, tanto daquela época quanto daqueles meninos, né, que viviam ali sozinhos, um bando de menino de rua, enfim, como eles enxergavam as coisas. A empatia que a gente sente por eles também não é uma passada de pano, muito pelo contrário, a gente fica tipo, eu fico enojada de ler as cenas em que acontece alguma coisa que eu falo, gente, isso aqui tá errado. Mas a gente consegue entrar na cabeça dos meninos e entender da onde veio aquilo. Não que esteja certo, pelo amor de Jesus Cristo. Mas a gente consegue entender o pensamento deles, né? O Jorge Amado, ele tem essa escrita que mesmo ele escrevendo em terceira pessoa, ele consegue fazer a gente entrar na cabeça do personagem e entender o que estava passando na cabeça dele quando tal coisa aconteceu. Basicamente é isso. Na segunda parte do livro entra uma nova personagem, a Dora. E essa personagem vai, tipo assim, causar algumas reviravoltas entre esses meninos. Tem muita coisa que acontece. Então tem gente que sai dos Capitães da Areia, tem gente que vai presa, tem gente que morre, tem... Tudo quanto é coisa acontece a partir desse momento que a Dora entra pros Capitães da Areia. E, enfim, não vou falar mais porque eu acho que é muito spoiler falar qual é o fim desses meninos. E se você algum dia tem interesse, você vai precisar ler pra saber. Então, gente, resumindo a história toda, Jorge Amado, ele quis escrever uma história, uma obra onde as pessoas realmente se incomodassem, acredito eu, né, com a situação em que os meninos estão vivendo. Inclusive, né, como ele era um militante de esquerda, assim, esse era o objetivo dele, né, era chamar a atenção para um problema que as pessoas não estavam enxergando
ou se estavam enxergando, não estavam ligando, não estavam, né, fazendo nada a respeito. E ele tinha algumas ideias, né, muito revolucionárias, assim, na época, que a gente vê que hoje não fazem mais sentido. Então, por exemplo, ele acreditava em projetos coletivistas, assim, ele acreditava que, tipo, todos os pobres, todas as pessoas, as minorias, os que sofreram na vida, se juntassem em uma grande causa, apoiando uns aos outros, eles conseguiriam mudar o mundo. E a gente sabe muito bem que não é assim que as coisas acontecem. Não é tão simples assim, não é tão bonito assim a realidade. Mas ele escreveu com um propósito, né? Ele conseguiu entrar em um mundo, uma parte da sociedade que a gente nunca tinha visto, pelo menos não assim, de forma tão escancarada, uma realidade que a gente não conhece, que era desses meninos de rua. Eu, por exemplo, eu não poderia estar mais distante dessa realidade, né? Tanto de tempo, espaço, que passa lá na Bahia, quanto literalmente essa realidade, eles viverem passando fome, roubando, né, para poder sobreviver, enfim, fazendo coisas que a gente coisas inimagináveis para nossa realidade. Jorge Amado, ele conseguia tirar então a gente da nossa realidade e, assim, por algumas páginas faz a gente entrar na realidade daqueles meninos de uma maneira muito, assim, bruta, sabe? Real, é aquilo que ele tá falando. Então não tem nada muito romantizado, não é uma coisa, assim, disfarçada. Então uma ressalva pra você, assim, que se incomoda um pouco com essas coisas, assim, mais escancaradas, essas coisas mais brutais, assim, eu recomendo que você nem leia Capitães da Areia. Mas se você se sente disposto a entrar numa realidade diferente e conhecer com outros olhos, né, o que se passava naquela época, ou mesmo o que se passa hoje, né, com pessoas que vivem na rua, então eu convido você a ler Capitães da Areia. Vou confessar pra vocês que nessa segunda releitura eu não sei se eu amo ou se eu odeio esse livro. Mas me diz aí, Capitães da Areia é digno da sua cabeceira? Curta, se inscreve, compartilha com os amigos. E a gente se vê no próximo vídeo, que eu não sei se vai ser uma próxima resenha ou se já vai ser o vídeo especial, né? Segredo. Mas é isso, gente. Tchau. Chamar a atenção para um problema que as pessoas não estavam... Era chamar a atenção para um problema que as pessoas não estavam enxergando. Meu Deus! Não. Aquela broca que não me amole. Vai. Diga aquela broaca que não me amole. Eu amei.